Olá! A internação involuntária para dependentes químicos acontece sem a necessidade de autorização judicial. É uma recente realidade no Brasil. Agora, a família ou o responsável legal podem pedir a internação. Vamos entender. Esta mulher já teve que tomar uma decisão difícil com relação à irmã, dependente de álcool e droga. A gente internou essa pessoa contra a vontade dela, compulsoriamente, porque ela já não tinha mais condição de responder por si. Então, ela estava prejudicando a filha dela, ela estava colocando a própria vida em situações de risco. Ela conta que a irmã ficou internada apenas um mês em uma clínica que cuida de saúde mental e, ao sair, voltou a usar cocaína e bebida alcoólica. A família toda sofre com o problema. A gente se sente de mãos atadas, porque a gente sabe da solução, mas não sabe como abordar, porque a pessoa tem que sair da pessoa também, a vontade de se tratar, de querer melhorar, só que isso não acontece. Agora é lei. O dependente químico pode ser internado mesmo sem ser a vontade dele e sem a necessidade de autorização judicial. A Lei 13.840, que alterou a Lei Antidrogas, ainda prevê que a família ou representante legal podem pedir a qualquer tempo a interrupção do tratamento. Além dos requisitos de como deve ser cumprida, a lei determina que a internação deve ser feita em hospitais ou unidades de saúde num prazo máximo de 90 dias, o que, de acordo com a norma, esse é o tempo necessário para a desintoxicação. E para debater o assunto, estão comigo aqui no estúdio Andréa Galassi, terapeuta ocupacional e coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da Universidade de Brasília, e João Telésforo, mestre em Direito, Estado e Constituição e coordenador de Relações Institucionais da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Sejam bem-vindos ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. João, vou começar com você. É lei, é novidade, mas já estava previsto de alguma forma? Sim, a disciplina das internações involuntárias já se encontrava na Lei 10.216 de 2001, que é a chamada Lei da Reforma Psiquiátrica. Então, essa lei estabelece lá as modalidades de internação. Você pode ser internado, o paciente que sofre de transtorno de saúde mental pode ser internado voluntariamente, dependendo da vontade dele, ou involuntariamente. Essa internação involuntária, ela depende de algumas circunstâncias. Então, não é o mero fato de você ter algum tipo de problema de saúde mental que justifica a internação contra a sua vontade, já que nós vivemos numa república em que a regra é a liberdade de todos os cidadãos. Então, para que você possa ser internado involuntariamente, que é aquela internação que ocorre por ordem médica, diferente da internação compulsória, que é a internação que ocorre por ordem judicial, no caso da internação involuntária, que é essa por ordem médica, é preciso que você tenha uma situação de perigo concreto, ou seja, que você não apenas tenha algum tipo de transtorno, mas que você esteja colocando em risco a sua vida ou o risco de provocar danos à saúde ou à vida de outras pessoas. E nesse caso, numa situação de surto, a internação involuntária se justifica mediante um laudo médico específico, é obrigatório esse laudo médico para justificar a internação involuntária, e ela deve durar somente enquanto durar o surto. Então, uma vez que o paciente já esteja em condições de se autodeterminar e não esteja provocando dano, um risco de perigo concreto a si mesmo ou a outras pessoas, deve ter fim essa internação involuntária. O que aconteceu agora é que essa nova lei, ela flexibilizou mais as possibilidades de internação involuntária para pessoas que são dependentes químicas. Então, ela explicitou, porque não estava tão explícito na Lei da Reforma Psiquiátrica essa possibilidade para dependentes químicos, e além disso ela abrangeu mais essa possibilidade. Então, agora a internação involuntária ela não precisa se dar a pedido somente do familiar ou responsável legal, mas pode se dar também a pedido de servidores públicos das áreas de saúde, da área de assistência social ou do Sistema Nacional de Política sobre Drogas. O risco dessa previsão é que essa disposição seja utilizada numa banalização das internações involuntárias em operações de limpeza urbana. Então, por exemplo, na região da chamada Cracolândia, em São Paulo, que é a mais famosa no Brasil, é uma região, um cenário de uso de drogas
psicoativas, enfim, de drogas ilícitas, em que pode haver operações de internação em massa que acabariam violando a Constituição brasileira e diversas convenções internacionais internalizadas pelo Brasil. Essas normativas internacionais que eu já falei, assim como a nossa Constituição, não autorizam que só por ser dependente química ela seja internada. Agora, como ela está em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, muitas vezes é uma pessoa em situação de rua, se utiliza desse contexto, desse discurso sanitarista para retirá-la do espaço público, como um grupo indesejado, né, André? Então, não há capacidade de defesa. Acaba se violando não só uma liberdade individual, mas uma violação ao componente social do Estado brasileiro. Andréia, considerar a dependência química como um transtorno mental é uma boa notícia ou não? A dependência química, ela se configura como um transtorno mental, segundo a Classificação Internacional de Doenças, né, que é um manual, uma classificação que a Organização Mundial de Saúde monta com todas as doenças que existem, né? Então é um catálogo de doenças. E a dependência química, ela é considerada um transtorno mental. Está dentro, né, do rol dos transtornos mentais. Então, assim, o que está disposto nessa nova lei com relação a essa denominação não tem nada de novo. Ela só deixa mais claro em relação ao que havia anteriormente. Isso? Na verdade, assim, a dependência de álcool e de outras drogas é considerado um transtorno mental, que por vezes não se fala dessa forma. Então se fala transtornos mentais como depressão, esquizofrenia ou outras psicoses e dependência de álcool e outras drogas, se separam. Mas a gente está falando do ponto de vista dessa classificação de doenças como doenças que compõem o mesmo intervalo, que a gente diz, né? Então está dentro do mesmo campo. É que se separa quando a gente trata dessa população, porque as intervenções terapêuticas têm alguma distinção, né? Então, a terapêutica que eu vou utilizar com pessoas que têm transtornos mentais que não associados ao uso de álcool e outras drogas, tem um determinado, uma determinada ação, e para as pessoas que têm uso de álcool e outras drogas a gente trabalha numa outra perspectiva, mas ambas compõem o mesmo problema, que são os transtornos mentais. André, essa questão do tempo, né, limite de 90 dias, por que essa limitação? Acho que é bom a gente explicar, né, até para as pessoas terem em mente que, de repente, não retomar aquela questão dos manicômios e tal. Por que é importante delimitar os 90 dias como período máximo de internação? Bom, assim, acho que primeiro é importante destacar que 90 dias como uma possibilidade de internação geral, eu não estou nem falando de internação involuntária, uma internação voluntária. 90 dias é um período muito grande, né, para você permanecer internado para tratar da sua dependência química. Por que é um período grande? Porque a gente considera, e quando eu digo a gente, as evidências científicas consideram que é muito mais efetivo você fazer uma internação de curta permanência. O que seria uma internação de curta permanência? Em torno de 15 dias, 20 dias no máximo, para que você possa, então, fazer a desintoxicação, sensibilizar essa pessoa para ela se tratar efetivamente, porque a internação ela é uma medida intensiva para um momento agudo. Então, eu tenho que usar essa medida de uma forma breve e estimular essa pessoa aqui. Olha, essa internação é para te desintoxicar, te sensibilizar, porque o teu tratamento efetivamente vai acontecer fora da internação. Então, 90 dias é um período muito grande para você permanecer com uma pessoa confinada, internada, longe das suas relações sociais, do seu cotidiano. Então, você recorre à internação, desintoxica, mas estabiliza o paciente e ele volta para o tratamento ambulatorial. João, então, diante dessas explicações da Andréia, vamos supor que exista uma internação por um período muito longo e por motivos escusos, né? A gente sabe que acontece. A família pode pedir, vamos supor que a internação tenha sido pedida por um médico ou por algum servidor público, como você colocou. A família consegue pedir a desinternação e vice-versa também. Se o pedido partiu da família, o médico ele pode exigir que essa pessoa seja desinternada e a família aceite essa pessoa de volta no seio familiar? Agora, no texto dessa nova lei, aprovada recentemente, a família pode somente solicitar
não está explícito nessa nova lei que a família pode decretar o fim da internação involuntária. A família solicita a qualquer momento, mas vai caber ao médico a decisão. Então, acaba-se reduzindo o poder da família, não apenas de fazer a internação, que fica a cargo agora o pedido da internação de qualquer servidor público do SUS, SUAS ou do CISNAD, mas também de decretar o fim da internação. Então, isso gera um risco ainda maior de violações aos direitos humanos. Quando a gente trata desse assunto, é importante ter em mente que, infelizmente, a realidade das internações em clínicas psiquiátricas ou em leitos psiquiátricos no Brasil é uma realidade de muitas violações aos direitos humanos. Em 2006, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Ximenes Lopes, porque o cidadão Damião Ximenes Lopes, no Ceará, morreu quando estava internado involuntariamente numa clínica psiquiátrica na cidade de Sobral, como vítima de espancamentos e tortura. E aí a Corte Interamericana condenou o Brasil a rever a sua política de saúde mental, que abarca também as internações vinculadas à política de drogas. Desde então, infelizmente, nós tivemos alguns avanços. Então, em 2007, por exemplo, o Brasil ratificou a Convenção da ONU contra a tortura e as penas e tratamentos cruéis e degradantes. Em 2008, nós ratificamos a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E esses documentos internacionais, eles garantem aquilo que André falou, ou seja, o tratamento deve ser o menos invasivo possível e deve sempre tutelar a liberdade, deve preservar ao máximo a liberdade. A internação é uma medida de exceção, não se justifica simplesmente internar alguém pelo fato de ser dependente químico. Isso viola essas normas internacionais e viola também a Constituição brasileira. Só se justifica a internação involuntária contra a liberdade da pessoa se ela estiver numa situação aguda, nessa situação de surto em que esteja comprovado o perigo de saúde concreto. E aí você tem que ter o laudo comprovando. Inclusive, tem um precedente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, do ano passado, que exige que o laudo seja psiquiátrico, porque a lei de 2001 e essa de agora também falam laudo médico apenas genericamente. O STJ já tem construído jurisprudencialmente a exigência de que o laudo seja de um médico psiquiatra, porque não basta apenas, no caso lá estava em discussão, havia um laudo de um neurocientista, mas ele não tem condições de atestar a saúde mental da pessoa. Ele pode atestar a saúde do ponto de vista físico, mas não a mental. Essa questão do laudo genérico é um problema, né, André? Você entende que isso pode aumentar, né? O número de laudos genéricos podem aumentar e, consequentemente, o número de pessoas internadas também? Está evidente que o pedido da internação involuntária está facilitado porque, enfim, não somente o familiar, o médico, mas qualquer servidor público do Sistema Único de Saúde ou do Sistema Único de Assistência Social pode solicitar. E para solicitar a alta, se antes, na Lei 10.216, a gente podia, o familiar podia, inclusive o próprio paciente, acho que isso é importante destacar. Se o paciente foi internado involuntariamente, segundo a Lei 10.216, ele acorda no dia seguinte, ele está bem e fala, eu quero ir embora. E aí o médico faz uma avaliação, o médico psiquiatra faz uma avaliação e fala, não, ok, você está consciente orientado, eu vou informar a sua família que você está bem e que você pode ir de alta. Então, assim, você tinha uma abertura maior do protagonismo do próprio paciente, que é a pessoa que está sendo submetida a essa medida, em solicitar essa alta. Nesse cenário atual, então, a gente tem uma facilitação de uma medida de exceção e uma dificuldade para romper com essa medida. E essa questão que o João levanta, que é essa discussão que está sobre quem pode pedir, quem avalia, é muito importante destacar que não é qualquer médico que tem, isso é fato, né, que tem conhecimento, que tem formação para fazer uma avaliação psiquiátrica. Né? Por exemplo, a minha área de atuação é a área de saúde mental e pessoas que usam drogas. Eu, dentro do meu rol de competências como terapeuta ocupacional, eu posso fazer uma avaliação física de movimento, de se você tem um problema ortopédico, porque isso está no rol das minhas competências, mas eu não tenho, do ponto de vista do meu conhecimento, nenhuma habilidade para poder fazer isso. Enfim, então essas distinções são importantes serem feitas. Tá certo, eu vou pedir licença para vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta já já.
O Fórum está de volta e hoje estamos falando sobre a internação involuntária para dependentes químicos, lei sancionada recentemente que inclui também as comunidades terapêuticas acolhedoras no Sistema Único de Saúde. Andréia, qual é a principal diferença entre uma comunidade terapêutica, um hospital do Sistema Público de Saúde? Bom, as comunidades terapêuticas, elas são serviços que prestam atendimento para as pessoas que sofrem de dependência, mas são serviços privados, serviços que são, na sua grande maioria, para não dizer na totalidade, vinculados às igrejas das diversas orientações, sejam evangélicas, católicas, etc., e que são também, em sua grande maioria, ou enfim, em boa parte, os trabalhos terapêuticos são executados por pessoas voluntárias, ou seja, não são profissionais de saúde nem de assistência social, e tem uma premissa, né, um tripé que sustenta essa internação, entre aspas, que é a oração, o trabalho e essa reclusão, né? Por que reclusão? Porque essas comunidades oferecem esse período longo de confinamento, longo de internação, em lugares geralmente afastados do cotidiano ou do bairro onde essas pessoas moram. Então, assim, é um cenário, é uma instituição que se assemelha e muito com os antigos hospitais psiquiátricos, os antigos manicômios, que tinham essas características, né? Então, eram espaços afastados da cidade, que faziam internações de longa permanência, o que confronta com o que a gente discutia, né, antes do intervalo, das internações. Quer dizer, se as evidências científicas, se as normativas internacionais sugerem que a internação tem que ser breve, né, eu estou, então, oferecendo um espaço fechado, de longa permanência, que não tem profissionais de saúde, de assistência social cuidando dessas pessoas. Essas instituições, então, são privadas, ou seja, elas estão fora do sistema público de saúde. Enfim, então, assim, é uma questão muito delicada, muito complicada, né? Então, a gente tem uma série de problemas que se acumulam, desde o ponto de vista terapêutico até do ponto de vista administrativo, fiscalizatório e, enfim, de recebimento de recursos. Bom, diante dessa incongruência e falando a fundo da lei, a lei prevê essa fiscalização porque uma vez incluídas no Sistema Único de Saúde, elas precisam seguir as regras, né? Então, a lei prevê fiscalização? Na verdade, a lei ela não inclui explicitamente no Sistema Único de Saúde. As comunidades terapêuticas são uma figura um pouco sui generis, que não está exatamente no SUS, exatamente porque não tem obrigação de ter uma equipe multiprofissional de saúde. Então, o tratamento pode ser baseado simplesmente em outros métodos, em oração, na chamada laborterapia, que é a ideia de que você vai se curar por meio do trabalho. Então, ela não está no sistema de saúde, o que é uma incoerência. Se ela não está no sistema de saúde, né, então não tem exigência de profissionais de saúde, porque ela recebe tantos recursos públicos. Já há um repasse vultuoso de recursos públicos desde 2011 para as comunidades terapêuticas, mas ele se multiplicou agora nesse ano. Então, no final do ano passado, a gente tinha cerca de 3 mil comunidades terapêuticas recebendo recursos públicos. Agora, o objetivo é chegar a mais de 10 mil. Mas elas estão sujeitas a todas essas regras que cabem à internação involuntária. É isso, elas estão sujeitas... Mas não atuam da mesma forma. Mas diante da observação de que há um descumprimento, uma violação sistemática dessas regras e garantias por parte de um conjunto amplo de comunidades terapêuticas e também de hospitais que fazem internações psiquiátricas, há um enfraquecimento da participação social, dos conselhos de participação social, que também, de alguma maneira, produzem essa fiscalização. Tem competência também para fiscalizar, para fazer visitas, para fazer inspeções. Andréia, para a gente finalizar, eu queria te perguntar, assim, da sua percepção, qual é o risco que a gente corre na relação de confiança entre médico e paciente, que essa nova regra, uma regra que já era prevista, que não é tão nova assim, mas que foi pacificada novamente, qual é o risco que a gente corre de não parecer somente uma punição para quem precisa ou para quem não precisa também, né? Ou pode estar sujeito a isso? Como a gente comentou, né, essas medidas que são contra a vontade das pessoas, dos pacientes, das pessoas que têm dependência química, são medidas que são de exceção. Por quê? Porque você tem uma coisa que é fundamental para o tratamento da dependência química, que é o desejo da pessoa se tratar. Ela precisa querer se tratar.
Porque diferente de algumas outras doenças, vamos dizer assim, a dependência química você não tem, vamos dizer assim, um protocolo definido de que se você seguir tudo isso certinho, você está curado, sarado para o resto da sua vida. Não. Né? A dependência química fica fácil da gente entender porque ela funciona como a diabetes. Né? Então, todos aqui nós conhecemos alguém que tem diabetes e que essa pessoa tem que comer direito, não pode comer doce, tem que fazer exercício, etc. Então, ela tem que fazer uma manutenção para o resto da vida dela. Na dependência química é exatamente a mesma coisa. Ela tem que fazer, ao longo da sua vida, essa manutenção. E para fazer essa manutenção, então imagina um diabético numa festa de criança que quer comer um brigadeiro. Você tem que estar muito disposto a estar firme no seu tratamento. Então, esse desejo, essa motivação em se tratar, ela é o ingrediente principal para o tratamento. Então, se você tem uma medida que é contra a vontade dessa pessoa, que é autoritária, a medida, isso concorre absolutamente com uma coisa que tem que vir de dentro dela, que é o desejo de parar de usar. Então, essa medida, a internação involuntária, utilizada de uma forma facilitada, como está prevista nessa lei, ela é contraproducente. Né? Ela produz efeitos iatrogênicos, como a gente costuma dizer, ou seja, ela produz efeitos contrários do que a gente gostaria que produzisse. Por quê? Porque imagina-se que com uma internação a pessoa vai ficar internada e vai ficar super bem, vai sair e vai, enfim, prosseguir a vida dela. Isso não é verdade. Né? O tratamento é a médio e longo prazo, tem recaídas, então a confiança do profissional de saúde na relação com essa pessoa é fundamental, para que juntos eles possam traçar um projeto terapêutico que vá ao encontro das expectativas do paciente, que o profissional respeite os deslizes que por vezes esse paciente vai cometer. Então é uma construção que tem que ter vínculo, tem que ter confiança e não é a força que a gente vai resolver o problema. Tá certo. Andréia, muito obrigada pela sua presença aqui no Fórum. Obrigada, João, também pelas explicações. E o Fórum termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também nas nossas redes sociais. YouTube, TV Justiça Oficial e no Twitter, @TV Justiça. Até logo!